um jogador do tamanho do Alex Telles chega para jogar, né? Difícil você trazer um jogador desse e colocá-lo no banco. Pode ser que o primeiro jogo ele fique no banco de reserva. Você está na lesão, então talvez isso facilite a entrada dele, como eu acho que vai facilitar a entrada do Alexandre também. O jogo que o Alexandre poderá estrear, o Ayrton Lucas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, essas coincidências acabam acontecendo. Mas, especificamente no caso do Botafogo, quando você traz um jogador de seleção brasileira, de Manchester United, Futebol Clube do Porto, jogador com o nome que o Alex Telles tem, ele chega para jogar. Pode ser que aí, depois do terceiro jogo, a gente fale, o Cuiabano acho que merece voltar. Gente, o Arthur Jorge, que eu quero dizer, né? Mas eu acho que esse cara chega para jogar, não tem jeito. Você, Mansur, como é que você imagina o Alex Telles já chegando para vestir a camisa? Ou às vezes vai ter que esperar um pouquinho, porque quem tá também tá bem? Eu acho que assim, se você tivesse uma situação normal do Cuiabano sem estar com problema de lesão, com problema físico, jogando, eventualmente alguns treinadores, até por uma questão de gestão de grupo, esperam acontecer uma cartãozinho amarelo, um problema de uma questão física, para fazer essa introdução não parecer uma carteirada, entendeu? Até porque ele não tá, tem uma diferença, né? Ele não está vindo para um time suprir uma urgência de um time que não funciona, que está precisando se reforçar. Não, ele entra numa engrenagem que está absolutamente funcionando. Né? Então, o melhor time do Brasil no momento em termos de desempenho com alguma consistência. Em tese, não haveria pressa. O que a gente vai precisar saber é, o próximo jogo do Botafogo já tem o Cuiabano? Se não tiver, eventualmente, possivelmente ele entre, e aí se cria já uma situação em que ele assuma a posição. Agora, eu acho que ele é um jogador de um nível hoje, até pela carreira dele, tudo que construiu, um degrau acima do Cuiabano, que vem fazendo um ótimo campeonato. E o Botafogo é líder do campeonato com o Cuiabano jogando muito bem. Muita ajuda do Cuiabano. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, porque o Espião Estatístico montou o ranking aí, né, com os times que mais gastaram nessa janela de transferências do futebol brasileiro, e que bom para nós, os times gastaram bastante. A gente vai colocar aí uma ilustração para vocês com o ranking aí dos gastões, pro bem, né, dessa janela do futebol brasileiro. Olha só, entre os times da Série A, quem mais gastou em contratações nessa segunda janela foi o Botafogo, né, com 8 reforços. Veja que número expressivo e o nível dos reforços que o Botafogo conseguiu trazer. 8 reforços, gastou mais de 200 milhões de reais, 233 milhões de reais, o quanto o Botafogo gastou com esses 8 jogadores. O Cruzeiro, com 7 contratações, gastou 176 milhões. O Flamengo, com 4 contratações, né, umas contratações caras também, 137 milhões de reais. O Palmeiras, com 3 nomes, fez 102, né, dispensou 102 milhões de reais. O Bahia, 2 jogadores e 68 milhões. O Grêmio, com 6 jogadores, gastou 53 milhões. O Galo também gastou 53 milhões, mas com 5 jogadores. O Inter gastou 51 com 5 jogadores. O Fluminense, 48 milhões com 7. E o Corinthians também com 7 jogadores, só que gastou bem menos, né? 36 milhões de reais. Na segunda janela, olha só, a segunda página, o Bragantino trouxe 4 jogadores por 24 milhões. O Vasco trouxe 6 por 20 milhões de reais. O São Paulo também trouxe 6, gastando bem menos, né? 12 milhões de reais. O Fortaleza trouxe 2 jogadores e gastou 8 milhões. Atlético Paranaense, Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Juventude e Vitória trouxeram jogadores também, mas não precisaram despedir de valores assim para trazer jogadores, tirar de outros clubes, pagar multa rescisória e tudo mais, né? Apenas com salários, luvas. Eles, nessa lista que você mostrou ali, se a gente puder deixar lá na tela, vale ressaltar que tanto o Botafogo quanto o Flamengo gastaram muito, mas essa grana toda ela não está distribuída por todos esses reforços, curiosamente, né? Porque alguns vieram sem você precisar gastar dinheiro. No caso do Alex Telles e do Alexandre, por exemplo. Eram jogadores que estavam livres no mercado. Então, o que mostra que alguns desses jogadores contratados custaram muito mesmo. Casos do Almada e do Alcaraz, por exemplo. O Almada sozinho foram 120 milhões de reais. O Almada também. Já é mais dinheiro do que o Palmeiras, por exemplo. Do Palmeiras para baixo, o Alcaraz também. É mais do que todo mundo gastou na janela. Os 2 argentinos custaram muita grana para Botafogo e para Flamengo. Isso mostra uma nova realidade aqui no futebol brasileiro. Você conseguir trazer jogadores jovens ainda por valores absolutamente impensáveis há algum tempo atrás. Quando que você imaginou que 2 clubes
cariocas chegariam no mercado e trariam jogadores de 20 milhões de dólares, assim, e jogadores ainda com potencial de venda. Porque se eles forem muito bem aqui, o Flamengo pode vender o Alcaraz e o Botafogo pode vender o Almada, não necessariamente para os clubes do grupo, pode vender para um outro time europeu. Então, é uma nova realidade, é uma nova ordem que a gente vive aqui no futebol brasileiro. Você pensar no nível de alguns jogadores, pode usar o Alcaraz, o Alexandre, o Alex Telles, o Felipe Anderson, o Almada, como exemplo. Mesmo os que já estão numa idade um pouco mais avançada da carreira, há um tempo atrás, ou tá 10 anos atrás, os jogadores buscariam mercados alternativos antes do mercado brasileiro. Isso é uma demonstração de vigor. Sabe que o mercado brasileiro? Felipe Anderson recusou uma tentativa da Juventus. Isso. E optou por vir para o Palmeiras. Estamos falando não é de mercado periférico, não. É uma oportunidade. E sempre lembrando de ouvir, por exemplo, o Brasil perdendo jogadores para o Shakhtar Donetsk, por exemplo, que era um time que quando vinha aqui no Brasil passava o Esse foi um dos mercados alternativos. O mercado recusou vender o Arias para o Galatasaray. E sempre lembrando que esses números, os números são maiores do que isso. Porque mesmo os jogadores que vêm, especialmente os jogadores que vêm em tese livre, eles são bons